pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e hoje nós iremos falar sobre patologias em estruturas de concreto armado. Basicamente, nós vamos identificar algumas de suas principais causas. Já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, então se você gosta desse assunto, por favor, assista ao vídeo anterior. Então vamos lá falar sobre trincas. Primeira coisa, é bom falar sobre as referências bibliográficas desse vídeo. Esse vídeo foi baseado em dois livros principais, que é o livro Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas, que é um livro da editora Pinin, publicado no ano de 1998, escrito pelo Vicente Custódio. Temos também o livro Trincas em Edifícios, Causas, Prevenção e Recuperação, que também é um ótimo livro, de 1989, escrito pelo Écio Tomás. Então vamos lá. Primeira coisa que é muito importante ressaltar é: você sabe identificar a causa de uma trinca que aparece em sua obra, em sua construção, em sua casa? Por que é importante você saber identificar essa causa? Porque quando você sabe identificar o que motivou aquela trinca, fica mais fácil de você tratá-la e de você a prevenir em obras futuras. Então vamos lá aprender um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma breve revisão sobre o tema, para colocar todo mundo um pouco situado sobre o assunto. Primeira coisa, quando a gente faz uma estrutura com armadura, concreto simples, e devido à aderência entre esses dois componentes, nós temos o concreto armado. Então, o concreto armado é uma mistura de um concreto simples, ou seja, brita, areia, cimento e água, que é o concreto simples, mais armadura. Isso, mais a aderência entre esses dois componentes, nós temos o concreto armado. No concreto armado, basicamente, o aço ele vai resistir às tensões de tração que surjam nesse elemento. Já o concreto armado, ele vai trabalhar basicamente a compressão. Então, os esforços de tração da nossa estrutura de concreto armado, no geral, são resistidos pelo aço. Já os esforços de compressão serão predominantemente resistidos pelo concreto. Concreto simples, eu coloquei na slide anterior, concreto armado. Concreto simples, compressão, aço, tração. Então, vamos analisar aqui uma viga biapoiada. Nós temos aqui uma viga biapoiada. E quando ela está fletida, o que vai acontecer? A parte superior dela vai estar trabalhando basicamente a compressão. Já a parte inferior dessa viga vai estar trabalhando basicamente a tração. Dessa forma, o que nós teremos? Nós teremos que nessa parte superior, os esforços serão resistidos basicamente pelo concreto que existe nessa região. Já na parte inferior, abaixo da sua linha neutra, que a linha neutra é essa parte que não tem esforços, deixa eu trocar aqui a caneta. Aqui está a linha neutra, abaixo da linha neutra vai estar submetida a tração. Então aqui, esses esforços estarão sendo resistidos pela armadura, ok? No entanto, não são esses únicos esforços que tem numa viga fletida. Nós também temos os esforços cortantes, e esses são resistidos pelos estribos, ok? Dito isso, por que é importante a gente fazer essa breve revisão? Porque, caso você não faça o dimensionamento adequado, ou da espessura de concreto, ou da espessura da armadura transversal, ou da espessura do estribo, da área do estribo, a área da armadura, a área do concreto, vão surgir trincas, patologias na sua estrutura. Então vamos ver isso mais ou menos. Aqui nós temos uma viga fletida, e o que você consegue perceber aqui? Você consegue perceber que essa região aqui da nossa viga é uma região que nós estamos chamando que é o arco de compressão. Aqui. Já essa região que você tem uma linha contínua, nós chamamos as isostáticas de tração. Então aqui você vai ter uns esforços de tração e ali em cima de compressão. E o que acontece?
Caso você não coloque armadura suficiente para resistir a esses esforços de tração, vão surgir trincas, e essas trincas vão ser perpendiculares a essas linhas de tração. Então as trincas estariam mais ou menos assim. Porque as trincas, elas são perpendiculares às linhas de tração. Ok? Então, dito isso, vamos ver nosso primeiro tipo de trinca, que seria justamente nas vigas subarmadas, ou seja, subarmadas quer dizer que elas não foram armadas com a quantidade suficiente de armadura longitudinal. Aqui nós temos uma viga, e justamente como eu disse no slide anterior, você surgiu trincas aqui, essas trincas estão justamente naquela direção que eu disse que seria perpendicular às linhas de tração. Então vão surgir trincas em toda essa região. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo basicamente porque você não colocou nessa região a armadura longitudinal suficiente para resistir a esses esforços de tração. Então, aqui, quando você tem uma viga biapoiada, vamos imaginar, aqui está a nossa viga biapoiada. Toda essa parte superior da nossa viga biapoiada, aqui, ela vai estar resistindo a esforços de compressão. Esses esforços de compressão estão sendo resistidos aqui na parte superior pelo concreto. Já essa região inferior da nossa viga, ela está submetida a esforços de tração, que vão estar aqui nessa região. Caso você não coloque armadura o suficiente, esses esforços de tração, que deveriam estar sendo resistidos pela sua armadura longitudinal, vão ser resistidos pelo aço, pelo concreto armado. E como o concreto armado não trabalha bem a tração, vão surgir essas trincas. E como a gente viu no slide anterior, vamos voltar lá no slide anterior, elas vão surgir exatamente nas direções perpendiculares às isostáticas de tração. Tudo bem? Então, seria basicamente isso, o que acontece nas vigas subarmadas. Aqui, nessa imagem, deixa eu só apagar aqui, você tem a visão típica de uma viga subarmada, ou seja, de uma viga em que você não colocou a armadura longitudinal suficiente. A outro tipo de trinca muito comum nas nossas estruturas é a deficiência de armadura de cisalhamento, ou seja, você não colocou estribo suficiente. Aqui nós temos uma viga que está submetida a esse problema. E o que acontece? Quando você tem, deixa eu mudar a cor aqui do nosso ponteiro, vamos colocar uma cor vermelha. Ok, quando você tem uma viga e ela está biapoiada, nós temos os esforços cisalhantes, que eles têm mais ou menos essa aparência. A única diferença é que ela seria simétrica e o desenho não ficou muito bem feito. E o que acontece? Onde que você tem os maiores esforços cortantes? Os maiores esforços cortantes de nossa viga estão exatamente aqui nos apoios. Estaria aqui nessa região e nessa região. Então, o que acontece é que aqui na região dos apoios, no geral, a gente vai colocar estribos com uma distância um pouco menor. Já nessa região aqui central, em que os esforços cortantes começam a ficar menores, você pode acabar colocando uns estribos com espaçamento maior, já que o esforço cortante nessa região é menor. É um pouco menor do que na região dos apoios. O que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. Ou você pode colocar os estribos com espaçamento superior ao máximo necessário, ou seja, você colocou um espaçamento muito grande aqui entre um estribo e outro, ou você colocou eles com área insuficiente. Nessas duas situações descritas por mim, o que vai acontecer? Vão acontecer justamente o que está mostrando aqui nessa imagem. Nos apoios da sua estrutura aqui e aqui vão surgir trincas devido a esses grandes esforços cortantes que a gente tem nos apoios das vigas biapoiadas. Aqui você tem uma imagem que dá para ver mais ou menos como que seria a concepção dessa trinca na prática. Nós temos aqui uma outra imagem de uma obra real. Essa imagem foi retirada da internet. Você vê aqui que você tem uma trinca aqui nessa direção,
nessa direção, aqui, aqui e aqui. Todas essas trincas, elas foram causadas devido a uma insuficiência da sua armadura transversal, ou seja, do seu estribo, já que nessa região você tem um elevado esforço cortante. Agora vamos falar de uma outra fissura muito comum nas nossas obras de concreto armado, que seriam as fissuras na parte inferior das nossas lajes. Então, o que pode provocar essas fissuras na nossa parte inferior? Vamos, antes da gente ver a teoria, antes da gente ver a definição, vamos só imaginar o que acontece aqui na nossa laje. Vamos imaginar que nós temos aqui uma laje, ok? Essa laje, ela vai estar submetida a uma carga distribuída aqui em cima dela. Ok? Vamos imaginar que tem uma laje para cá e outra laje para cá também. Então, como é que seria mais ou menos a distribuição de esforços na nossa laje? A nossa laje teria mais ou menos essa distribuição de esforços. Você teria aqui um apoio, um momento negativo e aqui um momento assim. Então, olha aqui o que está acontecendo. Nós temos nessa laje esforços de tração e esforços de compressão. Nos esforços de compressão, nós vamos ter esforços de compressão aqui em cima da laje, ou seja, essa parte aqui da laje está comprimida. Já essa parte inferior da laje está sendo tracionada. Nos apoios, a mesma coisa. Nos apoios vai ser o inverso. Nos apoios, na parte inferior aqui da nossa laje, ela está sendo comprimida. E na parte superior, ela está sendo tracionada. Vocês conseguiram entender? Então, onde você tem aqui o gráfico do momento, aqui está sendo tracionado, e no lado inverso, ela está sendo comprimida. Então, se você está vendo essa laje de baixo, você está olhando ela aqui, isso aqui, vamos imaginar que esse aqui é o seu olho. Você está vendo essa laje e você está vendo trincas aqui embaixo. Antes de você saber a teoria, o que você imagina que está provocando essas trincas na parte inferior da sua laje? A parte inferior, que é essa parte aqui, ela está submetida à tração ou à compressão? À tração. O que deveria resistir à tração na sua laje? As armaduras. Então, se ela tem trinca aqui nessa região, que é a região inferior, significa que você não colocou o quê? Armadura longitudinal suficiente na parte inferior da sua laje. Então, vocês perceberam que você sabendo a teoria, fica fácil você identificar a trinca antes mesmo de você saber a teoria oficial aqui dessa trinca, tá bom? Então, vamos. Quais seriam as principais causas dessa trinca? Deixa eu apagar aqui nosso desenho. Insuficiência de armadura positiva, porque a armadura positiva, esse momento aqui é um momento negativo e esse momento aqui é um momento positivo. Então, a armadura que é para resistir ao momento positivo, nós chamamos de armadura positiva, e o momento que é a armadura que é para resistir ao momento negativo, nós chamamos de armadura negativa. Insuficiência de armadura positiva, que é essa armadura que vai estar aqui na parte inferior da sua laje. Sobrecarga acima do permitido, porque sobrecarga acima do permitido? Que se você colocar uma sobrecarga muito grande, esse momento aqui vai ser muito grande e vai ser necessária uma quantidade maior de armadura do que você tinha projetado. Ou ancoragem insuficiente da armadura. Vamos apagar esses desenhos que a gente fez aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem que mostra mais ou menos essa concepção aqui na prática. Aqui você tem uma laje que dá para ver claramente que você tem uma trinca na parte inferior e que foi provocado por insuficiência de armadura, muito provavelmente. Lembrando que você sempre tem que analisar a obra como um todo para você saber com exatidão o que provocou aquela trinca. Uma observação muito importante é que se você tiver uma laje em sua casa que tiver um comprimento muito grande, essas trincas elas podem ter outra composição, elas podem ter mais ou menos essa concepção na sua casa, caso sua laje seja muito comprida. Mas numa laje mais ou menos armada em duas direções, a concepção seria mais ou menos essa que a gente está vendo mesmo. Já numa laje que é muito comprida, as trincas elas seriam paralelas.
tudo bem? Então vamos para o próximo slide. No próximo slide a gente vai ver fissuras na parte inferior da laje. Mas agora vocês percebem que as fissuras estão no canto e não no centro? É a mesma coisa que a gente viu no que eu falei no slide anterior. Vamos só mudar aqui a cor do ponteiro. Aqui nós temos a nossa laje. Vamos imaginar que aqui está a nossa laje. E aqui ela tem duas lajes aqui, uma desse lado e outra desse lado. Ou seja, uma laje contínua. E o que vai acontecer nessa situação? Aqui está a nossa laje. Ela vai surgir um momento na nossa laje. Então aqui você vai ter um momento aqui nessa carga concentrada, aqui, aqui. Esse momento que está aqui a gente chama de momento negativo, e aqui é o momento positivo. Como eu disse no slide anterior, a armadura que vai estar ali para resistir ao momento positivo, nós chamamos de armadura positiva, e a armadura que está lá para resistir ao momento negativo, nós chamamos de armadura negativa. O que acontece? Nessa situação, vamos imaginar onde que estão essas trincas. Essas trincas estão mais ou menos aqui, na parte inferior da nossa laje. Aqui, ó, na parte inferior, eu desenho no lugar errado ali, na parte inferior da nossa laje. Então, se você está vendo uma trinca na parte inferior da laje e ela está no apoio, o que está provocando essa trinca? Está provocando essa trinca a falta de armadura ou a insuficiência de concreto? O que vocês acham? Depois de tudo que eu já falei, vocês já têm condições de saber que o que está provocando essa trinca seria o quê? Seria a insuficiência de concreto. Por quê? Olha aqui, se a gente tivesse vendo essa trinca no apoio, na parte superior da laje, o que estaria provocando ela seria esse momento negativo, ou seja, seria a falta de armadura devido ao momento negativo. Mas como nós estamos vendo essa trinca na parte inferior da laje, o que acontece? Essa parte inferior da laje, ela está submetida à compressão aqui. Só trocar a cor, desculpa o incômodo. Aqui, ó. Aqui, essa parte inferior da laje, ela está submetida à compressão aqui e à compressão aqui. Está submetida à compressão aqui e à compressão aqui. Nessa região, ela está submetida à tração. Então, já que você está tendo trinca exatamente nessa região que ela está submetida à compressão, e o que vai resistir à compressão na sua laje? É o concreto. Significa que você fez uma laje muito fina. Ou então, que você considerou uma certa espessura para essa laje e no final você teve uma sobrecarga maior. Então, vamos ver a teoria. E vamos ver se o que eu falei está certo. Você teve espessura de concreto insuficiente ou sobrecarga acima do previsto, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Aqui você tem uma imagem que dá para ver mais ou menos essa trinca. Ela tá aqui, a trinca na laje, e tá no apoio. Então, foi o que eu falei, é uma espessura de concreto suficiente. Agora, e se eu estivesse vendo essa mesma trinca na parte superior da laje? O que estaria provocando ela aqui na parte superior da laje? Essa parte superior da laje não está submetida a momento negativo? Momentos não são resistidos pela sua armadura negativa? Então, se essa trinca estivesse na parte superior, ao invés da parte inferior da sua laje, seria provocado por falta de armadura negativa. Você saber na teoria, fica muito fácil você identificar o que está provocando aquela trinca na sua estrutura. Aqui, nós temos exatamente o que eu falei. Você tem uma fissura na parte superior da laje. E aqui na parte superior, como a gente viu no vídeo anterior, aqui você teria uma situação mais ou menos assim de momentos. Aqui nessa parte superior está submetido à tração, que aqui tem um momento negativo. Como você não colocou armadura negativa nessa região, negativo porque vai resistir ao momento negativo, vão surgir essas trincas aqui no seu apoio. Então, trincas na parte superior da laje são provocadas por insuficiência de armadura negativa mal posicionada ou sobrecarga acima do previsto. Aqui nós temos uma imagem que dá para ver uma trinca na parte superior da laje, tudo bem? Lembrando que para você analisar as trincas, é sempre importante você analisar a estrutura como um todo. Além disso, você tem as fissuras de retração. Aqui você tem uma imagem que dá para ver basicamente a fissura de retração. As fissuras de retração,
elas podem ser provocadas por uma cura insuficiente. O que seria a cura insuficiente? Você tem que curar o concreto, ou seja, curar é manter a umidade daquele concreto. Você consegue fazer isso molhando esse concreto, impedindo a evaporação da sua água, tampando ele de alguma forma. E quando você não faz isso de forma eficiente, seu concreto ele vai perder muita água, e essa água que ele vai perder vai fazer com que ele retraia. E como nas idades iniciais do concreto ele ainda não tem resistência suficiente, ele vai acabar fissurando devido a essa excessiva retração. Outra coisa que pode acontecer é você faz uma capa muito grande de concreto, você vai ter um excesso de calor de hidratação sendo liberada, principalmente dependendo do tipo de concreto que você está utilizando. Esse excesso de calor vai provocar uma excessiva evaporação da sua água. Essa evaporação vai provocar uma retração do seu concreto e consequente fissuração. Você também tem cimento muito fino, porque quanto mais fino o cimento, maior o calor de hidratação que ele vai liberar. Então, você chega na mesma situação aqui do caso 2. Granulometria fora das especificações ou quantidade excessiva de água na mistura. Porque quanto mais água você coloca no seu cimento, ou seja, quanto maior a relação água-cimento que você tem, mais água ela vai ter para perder durante esse processo de hidratação, maior será a sua retração, e assim você vai ter diversos problemas, como maior porosidade. Se o seu concreto ele é mais poroso, você vai ter uma maior tendência de ataque da sua armadura, enfim, você vai ter diversos problemas. Então, quando acontece essas fissurações e você tem um pano de laje bem comprido, você vai ter essas fissuras devido à retração do seu concreto. Essas fissuras elas são bem finas, superficiais, mas elas são prejudiciais, porque elas vão aumentar a permeabilidade dessa sua laje, ou seja, isso pode favorecer o surgimento de goteiras, de gotejamento, e além disso vai facilitar o ataque da armadura do seu concreto, facilitando a corrosão e consequente degradação da sua estrutura, tudo bem? Aqui nós temos uma imagem que dá pra ver, eu não sei se vocês deixou trocar o ponteiro aqui no nossa... Não sei se vocês estão conseguindo ver bem as trincas, eu vou até marcá-las aqui pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergá-las, mas as trincas estão mais ou menos desse jeito na laje. Então vocês percebem que as trincas elas são paralelas, elas são finas, e elas têm mais ou menos todas elas estão no mesmo sentido, mais ou menos com a mesma distância uma da outra. Essas trincas, no geral, elas são provocadas por fissuras de retração. Então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar de trincas em alvenarias. A gente vai falar sobre trinca provocada por falta de verga, contra-verga, falta de cinta. Então se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista o próximo vídeo no nosso canal. Tchau, tchau e até a próxima!